qualidade e confiança. São 7h44, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e temos aqui no estúdio a presença do presidente do Sindicato dos Médicos, José Roberto Crespo. José Roberto, vamos falar sobre toda essa controvérsia que vem já de algum tempo do primeiro anúncio da greve, do acordo, e um lado, eu quero deixar bem claro que se houver o interesse, e é claro, a Rádio Folha FM está aberta para, se o governo municipal quiser questionar e contestar, estamos aqui, né? Direito é de todos. Mas vamos falar um pouquinho sobre o início da greve. Sim. Muitos acusaram ou afirmaram que a grande razão seria o ponto eletrônico, a biometria. Você mesmo aqui disse que não era, que a parte estrutural seria mais importante. Você falou até que nem era uma questão de salário, mas que o pagamento fosse em dia e tudo isso. Eu queria que você colocasse de novo essa posição. Sim. E como é que as coisas evoluíram até hoje? Então, na verdade, a gente fez uma greve, nós estamos na segunda greve em 6 meses, né? Então, em que a gente fechou em agosto do ano passado o movimento com uma negociação em que você daria a possibilidade das pessoas tirarem férias sem ter o seu direito completo, né? E às vezes, e até o governo estava com dificuldade de pagamento de um terço, a gente até tinha liberado um terço, mas desde que ele liberasse as férias para quem tinha direito. Isso não aconteceu, ficou as pessoas, só quem tinha direito a 2, 3 férias vencidas é que poderia tirar e tal. E isso criou um desgaste muito grande entre o grupamento, porque pessoas têm filhos pequenos, é o período de verão, muitos campos têm uma peculiaridade, as pessoas vão para a praia, né? Então querem ter a escola fecha nesse período, então eles querem, né, ter a oportunidade de ficar junto e tudo mais. Isso gerou um desgaste muito grande da gente com as secretarias, os RHs e os médicos sempre buscando a instituição para a gente tentar resolver, e a gente tentava de uma forma, o outro passava, outro não. Então tivemos várias reuniões na Secretaria de Gestão, mas sempre foi um entrave. A questão do pagamento dos 50% da gratificação, que até hoje não saiu, e a questão da gente tentar compor biometria com carga horária, aquelas coisas todas. E que a gente tinha feito uma sinalização de como seria, porque é uma coisa que já existe na cidade, né, dividir o município em regiões, e você conseguiria manter toda essa estrutura dos postos de uma forma em que a população não iria sofrer, porque você ia manter o quantitativo de atendimento acordado, né, o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, que é a quantidade de pacientes por turno, e você manteria esse número, não dando possibilidade da população ficar sem atendimento, vamos dizer assim, né? E isso não aconteceu. As questões estruturais, elas existiam e continuam existindo as pessoas, e a gente sempre falou, já existia antes do governo Rafael Diniz, mas piorou muito no governo Rafael Diniz desses últimos 3 anos. Por quê? Porque em nenhum momento a gente viu um investimento mais concreto, mínimo, de uma reforma mínima nas unidades, uma pintura, uma reforma no banheiro, uma reforma na sala de curativo, uma pia que está vazando, um chuveiro que quebrou, um banheiro que está entupido. Mas a gente não viu a estrutura da Secretaria de Saúde ou a estrutura do governo preocupada com essas situações. Tanto que o CREMERG veio, né, e a Vigilância Sanitária tiveram em Campos e fizeram várias incongruências que eles encontraram nas unidades, né, a pedido
o próprio Ministério Público, a pedido, na verdade, nosso que instigou o Ministério Público, e eles fizeram as solicitações aos órgãos competentes. E isso já está aí os relatórios para todo mundo ver. O município tem conhecimento das inconformidades que tem no Ferreira Machado, no HGG, nos outros postos que eles visitaram. E isso está gerando uma grande dificuldade para se trabalhar. Em cima disso, a gente, na quarta-feira, a gente fez um grande ato lá no sindicato, na Sociedade de Medicina, de mostrar para a sociedade como um todo, para a imprensa, né, e para as autoridades que estiveram lá, de toda o que realmente existe. As unidades como elas estão hoje, com fotos que nos foram enviadas durante esse período, com filmagens, todas essas questões que estão angustiando a categoria. Porque é o médico que atende, o dentista, ou quem quer que seja, o fisioterapeuta, o que for, mas é o paciente que você vê bolor, vazamento, fio solto na parede. Então você vê, mas são os postos antigos e os novos, mas o próprio São José hoje foi passado um filme de água, o telhado não comportou, não suportou a chuva, ou tem algum erro estrutural na calha ou na estrutura do telhado, porque ela está vazando dentro. Então, essas imagens, essas fotos foram divulgadas do pessoal ligado ao sindicato? Sim, na maioria das vezes foram profissionais ou até funcionários, de uma forma geral, que estavam presentes e filmaram no seu celular e enviaram para a gente. Né? Passa para algum colega ou alguém, e a gente compilou isso tudo num projeto que a gente chamou de SOS Saúde Campus, que é uma mídia social que a gente né, que a gente instituiu, de colocar todo dia alguma novidade em relação à greve, em relação ao momento que a gente está vivendo. Isso pode, evidentemente, gerar qualquer coisa que se passe a partir de uma denúncia. Você sabe que pode gerar a interpretação de que é retaliação, isso ou aquilo. Você acha que surgiu de alguma forma, tanto da parte da prefeitura como da parte dos médicos, alguma atitude de retaliação? De acusação? Antônio, na verdade, a gente sempre pautou, eu como presidente, o caminho do diálogo. Eu sempre busquei, em nenhum momento eu tive dificuldade de conversar. Eu sempre falei nas minhas entrevistas com todos os jornalistas que me procuram, eu sou campista, sou médico em Campos, e o meu interesse é que a minha cidade cresça, que a minha cidade melhore, que a minha cidade seja referência, como a gente estava falando antes nos blocos anteriores, em saúde. Então, é esse o meu interesse. Eu sou presidente do Sindicato dos Médicos, sim, mas meu interesse maior é o meu munícipe, é o doente que me procura e que eu vou poder fazer um exame, pedir um raio-x, um ultrassom, um exame complementar, um exame de sangue, e eu vou dar encaminhamento para um possível diagnóstico de algum problema que ele tenha e que ele possa resolver. Então, falta isso na nossa cidade. O paciente ele fica peregrinando na busca do resultado da sua patologia. Os seus anseios também, então, né? Isso, para mim, é difícil, porque o doente, nós somos um município extenso, então o cara vem do interior, te procura, eu quero que você faça um exame de sangue, um raio-x, um ultrassom, o que for, e você não consegue marcar, você não consegue ver essa coisa evoluir. E isso gera custo, porque é passagem, é desgaste, perda ao trabalho, são várias situações. Então, essa logística, o município precisa estar atento, porque, e aí eu falo porque eu trabalho no SUS, eu atendo o SUS, eu não sou o médico do consultório, do doente particular, do plano do hospital privado,
eu conheço o SUS, eu já trabalhei na ponta. Você fala, distrito tal, você conhece? Conheço, já trabalhei lá. Outro, já trabalhei lá. Então, hoje eu estou no Ferreira Machado, mas eu já trabalhei nesses lugares. Então, eu sei qual é a dificuldade do ônibus, o cara não ter o ônibus, não ter como fazer o exame, não consigo fazer o exame, tenho que ir a campus fazer um exame. Então, são várias situações que precisam ser melhoradas. Vamos lá, no intervalo eu perguntei a você sobre a quantidade de médicos por 1.000 habitantes. O mínimo estabelecido é de 1 médico para 1.000 habitantes. Campos tem em torno de 3, é o que se diz. Mas você alega que no Rio de Janeiro tem muito mais. Na verdade, isso aí é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza nos países, né, mais pobres, nas dificuldades, que você tenha um mínimo de 1 médico para 1.000 habitantes. Isso aí foi colocado aí por algumas pessoas, só que hoje o que a gente tem que entender é assim, Campos é um polo regional. Então você trata aqui uma patologia mínima, né, numa unidade básica, até o doente de câncer. Então você precisa ter um maior... Especialidades, né? Você precisa ter o maior número de profissionais. Além do que, como sendo polo, a gente atende as outras cidades. Então, na verdade, não fica só em 500.000 habitantes, com certeza, fica muito você vai mais. para quase 2 milhões de habitantes. Entendeu? Macaé manda doente para a gente. Oncologia para cá, renal crônico, em Campos que resolve. Então, a gente é o polo regional da região. Então, isso tem que ficar claro, porque e outra coisa, medicina não é 2 e 2 são 4. Isso é muito complicado quando você coloca essa coisa. Não, é estatístico, sim, mas você tem que ter essa mobilidade e essa percepção e essa sensibilidade de que, olha, a gente está vivendo aí a questão do coronavírus, quer dizer, o governo já pulando na frente, não, vou investir não sei quantos milhões, né, porque ele já sabe que vai explodir a questão das UTIs. O ministro ontem deu uma declaração, vou gastar não sei quantos minutos de montar UTIs toda pronta. Os leitos vão estar todos prontos, com respirador, com capnógrafo, com toda a estrutura do leito pronto. Então ele já viu que realmente vai chegar esse... ganha tempo na montagem. Claro, quer dizer, ele já está pensando lá na frente, daqui a um mês, 20 dias, 40 dias, da estrutura. Então é isso que o gestor tem que ter, essa sensibilidade. No caso de uma cidade que tem uma demanda muito grande por médicos e exames e tudo isso, a gente sabe que nos últimos anos, e você é um médico, a gente pode dizer, como eu sou um jornalista veterano, você é um médico veterano. Sim. Somos jovens, mas sim, jovens veteranos. Sim. Mas você lembra muito bem de que consultas há 30, 40 anos atrás duravam 1 hora. Né? Tem aquela cadeira que vocês estudam na Faculdade de Medicina, que é de identificar a enfermidade através dos sintomas. Sim, a semiologia médica. Exatamente. E hoje isso diminuiu, não é porque... Eu vejo assim, tá? Essa é a minha opinião. Gente, é fato que diminuiu o tempo, mas diminuiu por várias razões. Convênios, quantidade de pessoas a serem atendidas, número de médicos disponíveis naquele momento, porque existe uma escala de trabalho e tal. Então, vamos supor que a consulta passe a ser de 10 minutos e não de 40 minutos como era. O médico, para ganhar tempo, ele pede alguns exames porque detecta logo e não fica naquela tentativa, né? Eu tenho um amigo que é alergista e ele diz, se eu pudesse voltar, eu escolheria outra especialidade, porque às vezes você leva 5 meses para descobrir que alergia que a pessoa tem, porque não adianta, porque o exame não dá. Então você tem que ficar testando. Pois bem, você acha que isso contribuiu hoje as consultas são menores, são mais rápidas? Por quê e qual a consequência disso? Na verdade, o que acontece?
a gente é da geração em que o clínico era valorizado, né, como a gente estava falando nos blocos anteriores do Rio de Janeiro, dos grandes profissionais do Rio de Janeiro. Então, a consulta clínica ela era extremamente valorosa. Hoje, a política do governo, de 2 décadas para cá, e aí os convênios, eles destruíram basicamente o clínico, né? Focaram só na especialidade, o cara tem que ser especialista, não sei o que e tal. E aí você viu que houve nesses últimos 10 anos, sumiu os pediatras. Agora, quer dizer, hoje o pediatra clínico, ele praticamente, você está muito carente. Você hoje tem da UTI pediátrica, o especialista, né? E o pediatra clínico, como clínico geral, de uma forma geral, ele foi sendo negligenciado. Então, e aí o valor dessa consulta, o valor desse tempo, o médico jovem, ele não quero isso não, eu quero fazer cirurgia plástica, quero fazer neurocirurgia, radiologia, é onde eu ganho mais, entre aspas, né? Uhum. Então, e isso desvalorizou esse profissional que até hoje, e isso é uma luta das entidades, é de voltar a valorizar o clínico, que demora mais na consulta, porque ainda hoje o clínico, a especialidade clínica, como você falou, o alergista, o reumatologista, o endocrinologista, o clínico geral, o cardiologista, esse pessoal demora na consulta, né? Por quê? Porque ele tem que fazer a semiologia, né, dos sintomas, identificar na cabeça dele o que seria os exames preconizados para aquele momento, né, do paciente, e isso não é uma consulta de 10 minutos. Né? Mesmo no SUS, quando você faz uma boa consulta, você demora, entendeu? Você não pode ser assim, toma lá da cá, vamos dizer assim. Você tem que ter um senso diagnóstico na cabeça, porque eu sempre, aí voltando às nossas conversas anteriores, o meu professor sempre falava o seguinte: você tem que sair daqui sabendo que o doente vai sentar na sua cadeira, em frente a você, vai demorar 10, 15 minutos, você tem que dar uma receita para ele e acertar a receita. E acertar os sintomas e o que ele está fazendo. Porque se o doente internar o doente você chama um outro colega para ver. Então, me examina aqui, o que você acha? O que é isso? Vamos pedir um exame, o doente está deitado, interno no hospital, você pode esperar 1 dia, 2 dias, você vai fazer o diagnóstico. Agora, o doente que está sentado na sua frente, você tem que decidir em 10 minutos. E se não sair com a receita, ele não acredita em você, né, para começo de conversa. Justamente. E tem que dar certo a receita, senão ele também vai, o médico não serve. Não valeu nada o remédio. Então, você tem que ter esse senso crítico, por isso que a formação médica ela tem que ser muito bem feita, bem organizada, e as pessoas têm que ter esse compromisso na profissão. Interessante, porque hoje em dia é muito comum você ver um grande médico, digamos, pneumologista. Não, mas ele é clínico. Ele é clínico e pneumologista. Ele é clínico e cardiologista. Ele é clínico e gastroenterologista. Gastroenterologista. Isso acontece muito hoje em dia. Ele faz a formação de clínico e depois pega uma especialidade para explorar. Então, isso aí as autoridades elas perceberam, então, que você hoje tem que ter uma formação da residência. Antes você tem que fazer 1 ano de clínica médica, ou 2, né, e depois fazer a especialidade, né? Então, essa é um outro viés que está se retomando para valorizar a formação do profissional. Então, isso é importante, né? A gente tem debatido e batido sempre nessa tecla, e não só para as faculdades, que são os grandes formadores, né? Mas os profissionais jovens que estão chegando, que em muitos momentos você começa a ver o mercado, porque nós somos da geração que não pensava em mercado. Você pensava em saber medicina e atender o doente. O mercado era consequência. É consequência natural. Então, a dificuldade hoje de você
voltar a falar sobre isso, né? Voltar a estimular essa geração a esse procedimento, esse caminho. Bom, Arnaldo está aqui. Subiu correndo, Arnaldo. Respira. Bom dia, pedir desculpa a todos aí. Imagina, isso acontece. Mas a situação que a chuva... Sexta-feira, né? Não, sexta-feira e não é só isso, né? Nós tivemos ontem um problema de alagamento. A chuva sempre atrapalha, né? Na verdade, não foi só isso, né? É bom que o Arnaldo, ele é honesto. É claro, né? Não pode mentir. Pode ser né? diferente. É claro, porque eu fico aqui perto. Mas eu não estava acompanhando muito com a entrevista, peguei só o finalzinho aqui agora desse bloco. Já está na hora do intervalo. Eu ia deixar para comentar no último bloco, no bloco maior, sobre exatamente o doutor Zé Roberto Crespo falou do início da greve, falou como surgiu a primeira greve, a segunda, o que foi prometido e que eles alegam que não foi cumprido, toda essa colocação. Ia deixar para o último bloco, estávamos falando um pouco agora sobre a atuação médica, a dificuldade que é por conta aí eu estava ouvindo aqui. de consultas de 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. E agora, no último bloco, falar exatamente da acusação que foi feita, do famoso farra do atestado e também o posicionamento do sindicato em relação essa questão da farra dos atestados acho que é um ponto... Era o mais importante, mas eu estava na esperança que você viesse. É um ponto crucial. Mas essa questão da greve, doutor, só para a gente já começar aqui a bater um papo. Inclusive a preparar o próximo bloco. Essa questão da greve, eu acredito que o senhor já tenha explicado isso aqui. A gente acompanhou a greve lá de agosto, né, durou 23 dias, e chegou-se a um acordo, um entendimento entre o governo e a categoria. Depois, foi deflagrada agora dia 18 de fevereiro outra greve. As propostas colocadas são as mesmas? O que o sindicato espera, o que a categoria espera, é o mesmo que se esperava lá atrás? E como que está esse tipo de diálogo, né? Porque há essa cobrança por diálogo, mas quem do governo conversa com vocês? Quem vocês estão procurando para conversar? E qual o papel dos vereadores nessa interlocução, uma vez que vocês foram recebidos pela Câmara na última quarta-feira? Bem, na verdade, as solicitações são as mesmas, os pedidos, né, da greve, os problemas são os mesmos. O que no final a gente fechou um acordo em que o próprio prefeito tinha determinado ao secretário de saúde a tentar costurar o resto do acordo. E isso não aconteceu. E a gente ficou esperando e conversa. Nesse intervalo a gente teve várias reuniões, né, com a Secretaria de Saúde, mas em nenhum momento a coisa evoluiu com relação ao término efetivo das nossas propostas. E aí a gente teve uma reunião agora, antes de começar a segunda greve, porque já que não tinha, o pessoal votou por uma nova greve, a gente teve uma reunião no Ministério Público, em que a promotora, para tentar, talvez ela, que nós pedimos, né, na verdade, essa reunião, mas ela não se colocou como intermediária nessa luta, né, ou nessa discussão da greve. Ela falou: você, o sindicato e o município se resolvam por lá. Eu não quero participar desse tipo de negociação, vamos dizer assim. Então, aí o procurador estava presente, e ele se comprometeu a nos reunir, a voltar à negociação com o prefeito, uma reunião com a prefeitura, com o prefeito, para a gente retomar o nosso acordo, vamos dizer assim. E até hoje essa reunião não aconteceu. Aí o que a gente fez? A gente tentou agora, né, na última semana, na quarta-feira, um contato. Fizemos um contato anterior com o presidente da Câmara e com alguns vereadores e abrimos novamente um novo caminho junto à Câmara para que sensibilizasse o governo e pudesse mais um grupamento de pessoas resolver, ou pelo menos criar um consenso para a gente tentar definitivamente dar fim à greve. Então, o papel do legislativo seria esse encaminhamento,
de tentar ser o nosso parceiro, vamos dizer assim, nessa discussão. Então, o Fred se colocou à disposição, já abriu um novo contato para a semana que vem, para a gente ver se a coisa pode evoluir, se ele, durante essa semana, ele ia tentar alguns contatos dentro do governo. E a gente está na espera. A gente sabe que o secretário também tem prazo para sair, não é? Então, sai agora dia 3, certamente. Dia 3, então, quer dizer, a gente tem essa relação com ele, mas ao mesmo tempo a gente não vê evoluir as questões dentro da secretaria. Só para deixar claro, a saída do Dr. Abdo é por questão de calendário eleitoral, sim, né, doutor claro. José Roberto? Dr. Abdo já disse aqui que é pré-candidato à reeleição como vereador, né, e para isso tem que desincompatibilizar dentro do período que determina a legislação eleitoral, então é dia 4 de abril, na verdade. Sim. Então deve sair lá no dia 4 mesmo. Doutor, e com relação, é uma questão que a gente vai falar dessa aqui, como o Marco colocou no último bloco, vai fazer esse bloco maior com relação à denúncia da farra dos atestados, mas ali tem um dado importante que chamou muita atenção também do que a InterTV trouxe. A gente acompanhou também, mas a InterTV que trouxe essa matéria, que é a questão do número de médicos por número de habitantes. Lá coloca que existe... a Organização Mundial de Saúde preconiza que seja um médico para cada 1.000 habitantes. E que Campos tem 3 para cada 1.000 habitantes. Né? Uma cidade de 500 mil habitantes, nós estamos falando de uma cidade macro, como o senhor falava aqui antes de eu chegar, que atende aí a cerca de 2 milhões de pessoas, porque não é só a cidade de Campos, mas todo o entorno. Mas, pelo levantamento, você tem 1 para 3. Independente de governo, até porque é uma construção de anos, né, de contratações, de concursos, não é uma coisa de agora. Não é médico, não parece ser médico o problema da saúde de Campos. Não parece ser a quantidade de médico o problema da saúde de Campos. Qual seria? A questão de Campos, eu acho que a gente estava conversando aqui antes, eu acho que é muito mais gerencial do que qualquer outra coisa. A gente tem que identificar as unidades. Campos tem 73 unidades básicas, né? Tem 8 ou 7 UPHs. Tem 2 hospitais públicos, né? E mais 4 hospitais contratualizados. Então, a saúde de Campos, ela pode ser muito boa, e deveria ser muito boa. Não tem falta de médico, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que colocar as pessoas nos seus devidos lugares. O que houve, na verdade, foi um desmonte da estrutura, né, de alguns anos para cá. Talvez Rafael tenha pego esse desmonte e não soube se adequar. Ele perdeu o time para fazer isso, talvez. Isso é uma opinião pessoal, não é. Mas eu acho que o desmonte vem sendo feito. Por exemplo, eu fui gestor no Ferreira Machado durante 10 anos. Eu fui diretor clínico do hospital. Na minha gestão, quando eu saí de lá, não tinha um médico RPA. Todos estavam nos seus devidos lugares, concursado de domingo a domingo. Está faltando um neurocirurgião. Não, tem plantonista domingo, é neurocirurgião contratado, efetivo, concursado. PU Guarulhos tem o médico domingo, concursado, não tem RPA, não tinha RPA. A gente acabou com a RPA, entendeu? Porque os concursos, a gente relotou todas as pessoas nos seus devidos lugares. E depois foram saindo esses profissionais. Por interesses A, B ou C. Então, eu já tinha saído, eu não sei o que houve que desmontou o sistema. Aí você falta Esse desmonte começa quando, professor? Eu acho que no governo Rosinha, talvez no segundo governo, não me lembro mais. Mas provavelmente assim. E aí você vai desestruturando. Um médico pede licença prêmio, outro pede para sair do plantão, que ele não consegue mais da plantão, aí arranja um lugar no ambulatório, entendeu? Então, tem que ver caso a caso o que aconteceu, né? Ou se não, ver, vamos dizer assim, remontar essa estrutura. Isso dá trabalho, sim, mas você tem que, o sistema tem que refazer esse caminho. Então, é um caminho, é uma linha de trabalho, né? Então, essa questão de 1 para 1.000, eu estava falando antes,
Nós somos um polo regional. Tem que entender que Campos não é uma cidade comum em que é 1 para 1000. Não, nós somos um polo. Nós temos oncologia, hemodiálise, várias cirurgia plástica. Então, isso dentro do sistema. Então, você há de convir que não é uma coisa estanque como um município do Nordeste, em que bota um médico e resolve o problema. Não é. Essa questão ela é muito maior do que a gente pensa. E Campos, né, ela é uma cidade importante no contexto médico do Sistema Único de Saúde. 90% da população de Campos depende do Sistema Único de Saúde. 50 mil pessoas em Campos têm plano de saúde. O resto é SUS. Então, a gente estava conversando, tem que ter transporte em condições, né? Tem que ter a agilidade na questão dos exames, do doente que precisa ser resolvido o seu problema. O doente está lá em Morro do Coco, tem que ter, tem um dia da coleta de sangue, ele consegue fazer um ultrassom, ou ele tem que marcar, levar um mês, 40 dias para fazer um ultrassom. Então, exames que hoje são básicos, não são caros, são exames baratos e resolve muitas situações. E, além do que, a conversa nossa antes a gente falava sobre o clínico e a empatia, ou melhor, o respeito que existia muito maior do médico com o paciente. O médico falava um negócio, você vai fazer isso. O cara saía dali convicto que ele estava resolvido, ou pelo menos o problema dele. Hoje ele já chega no médico, não, eu quero uma tomografia, doutor. Ele já foi no Dr. Google antes. Então, você está num outro modelo de trabalho, de tecnologia, em que você tem que falar, rapaz, calma aí, você veio a conversar comigo, eu falo mesmo, senta aí, você veio conversar comigo, não, ou você me confia em mim, ou você vai embora. Vai procurar outro. Vamos conversar, vamos começar do início. O que você está sentindo? Desde quando? Começou aonde? Para a dor da... Aí você vai ganhando a confiança do doente. Que é fundamental. Né? Claro, esse é o início, é a base da pirâmide. Né? Então, e aí você... o custo. O custo, nós somos um modelo em que a tecnologia acima de tudo, que é o modelo americano. A gente está na região sudeste, a gente discutiu isso antes, em que o americano, você chega num hospital, você está com a unha encravada, ele faz tomografia da sua cabeça. Ele não pode errar. Se o cara lá descobrir que você tem um tumor de cérebro, de crânio, e você deixou passar, ele te processa. Então, a gente está nessa... Só que nós somos um país subdesenvolvido, terceiro mundista, você não pode gastar esse dinheiro todo na saúde. Mas você tem que ter muito critério. Não tem sintoma? Está com algum sinal que a gente possa pensar numa patologia diferente? Vamos investigar. Aí sim, faz um exame A, B, C, vai fazendo, como o Marco Antônio falou, a questão da alergia. Faz esse teste, não deu certo, está negativo, faz outro, e vai buscando, até você chegar no diagnóstico. Bom, então faremos agora no intervalo, aí quando voltarmos, vamos entrar na história dos atestados e na colocação toda dessa semana, ou dessa última semana. Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue